E aí, Titi na área. Tamo junto. Até depois do fim. Faço um excepcional dia. Vai aquecendo as turbinas aí que tá liberada a decolagem. Aperta F5 aí, que já começou. Tamo junto. Vamos aprender um pouquinho. É muito parábola. Você acha muito pouco. Você achava que tinha só umas 5 parábolas? Já estamos na parábola 17. O que mudou na sua vida verdadeiramente? Você fala assim, ó, isso mudou na minha vida. Eu cortei esse comportamento, eu acrescentei esse hábito. O que teve de mais? Hoje é segunda-feira, né? Aí tem gente que já não entende o código pira. Todo mundo chama de sexta. Continua sendo segunda, amigo. Todo dia é segunda. Ó, tudo o que mudou foi a leitura da palavra. Já era religiosidade. Abri os olhos sobre as crenças. Muita coisa mudou na minha vida. Saiu o medo, saiu a incapacidade. Dou tudo, sou uma pessoa nova. Clareza, muito bom. Gente aí assistindo de Moçambique. Estou em outra frequência. Aprendi a ler a Bíblia. Ler a palavra e exercícios físicos. Mente renovada. Metanoia. Ter o verdadeiro entendimento da palavra. Agora sei o que é o reino e como buscar. Descobri que eu era pior que o fariseu. Tá atenta aos recados. Que horas vai ser a palestra em Maceió? Não sei. Mas sei que hoje eu tô lá. Pá, pá, pá. A verdade me libertou. Caiu a religiosidade. O reino é diferente de salvação. Mas é muito diferente. Tem gente que não entende, mas é muito diferente. Quem ainda não entende a diferença de salvação e reino, conta pra mim. Conta pra mim. Qual a diferença de salvação e reino? Qual que é a diferença de salvação e reino? Abre aí. Mateus 21, 28. Mateus 21, 28. Vamos conhecer mais uma parte do reino. A Lázaro falou que aumentou o desejo de transbordar na vida, o reino e o acesso. Acessou o sangue, está salvo, o reino é escolhido. Eu escolhi ser escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que significa isso? Vamos abrir aqui antes da gente ler. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. 22. É aqui, ó. Mateus 22, 14.
Mateus 22, 14. Aqui, ó, Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí você volta. A pessoa é chamada, mas ela não troca as vestes, né? E aí a escolha fala de quem? Fala dela. Por que chamados? Chamado, ó, você é chamado, tá chamado, chamado, chamado. Quem resolve responder o chamado são os escolhidos. Então, o escolhido, não é Jesus falando, deixa eu ser, você não vai, você vai. É quando você se posiciona. Se você foi chamado e cumpre o chamado, foi escolhido. Não cumpriu, fica tranquilo, não vai entrar. A escolha é obedecer. A escolha é obediência, arrependimento e persistência. Você vai colocar, primeira coisa, você obedecer um chamado, nem é obediência, é arrependimento. Senão você não dá conta. Depois, obedecer. Obedecer. Depois que você arrepende, você obedece, aí tem que ter a persistência e renovar isso todo dia. Você foi chamado para reinar. Primeiro passo, arrependimento. Não existe isso. Arrependimento. Depois do arrependimento, vem a obediência. Ninguém vai obedecer sem arrependimento. Não tem como. Tá, eu vou obedecer o Senhor. Se o pecado lá não arrepende, ele vai te levar para outro caminho. Então, depois disso, persistência. Então, anota esses três: arrependimento, obediência e persistência. Insistência é você tentar fazer carregando uma coisa que você não, não entrou na santidade, não purificou sua alma, né, seu corpo. E aí você vai fazer na força do seu braço, chama justiça própria. Então, quando eu me arrependo, aí fica mais leve a decisão. Depois, eu vou pro nível 2, depois pro 3. Aí você faz parte desses caras aqui, ó. Muitos são chamados. Arrependimento, obediência e persistência. Troca a palavra, não é insistência. Reino é igual ao governo. Salvação é igual a livrar do inferno. Lembra sempre disso. Salvação te livra do inferno. O reino te coloca na cadeira de governo. Persistir. Pablo não consegui atravessar a linha de chegada. Não conseguiu? Não tem problema. Volta atrás, né? E fica só com a salvação. Muitas pessoas vão vir dos confins da terra e vão sentar com Abraão, Isaac e Jacó na mesa. Vão sentar com Paulo. E quem vê essa cena, sendo religioso e salvo, vai assustar. A Tânia perguntou, arrepender de quê? Vamos pegar aqui o código. Vou escrever aqui e te dar o versículo. Está em Romanos. É esse aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, porque essa que é a parábola. A parábola fala sobre isso. Ó. Peraí. Tô pegando aqui. Ó, Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Por quê? Aí você pergunta, mas por quê? Arrepender de quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, tem como resolver. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometido antes, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí, onde está logo a jactância? A jactância da alma é excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aí fala, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Aí Paulo tá mandando recado para os judeus. Circuncisão é aquele ato de cortar o prepúcio no oitavo dia. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então a lei é uma base, mas não é o teto. E aí o que acontece? Todos pecaram. Mas fala, então a criança, o que é, por que Jesus entregou o sangue? O sangue purifica, assim como o sangue de Adão nos entrega geneticamente o pecado. Quando eles acessam o pecado, isso vem depois deles, o tempo todo transferindo o pecado. Através de quê? Da corrente sanguínea. E um monte de gente fala, mas não faz sentido, não foi eu que errei, quem errou foi Adão. Eu vou te explicar, você é um pai de família. Aí você erra e deve o seu dinheiro para os bancos. É o que eu mais vejo hoje, eu não sabia que tinha esse tanto de gente que tem problema com o banco. O que eu mais vejo hoje é gente que está enrolado com o banco. Aí o que acontece? Você é filho de alguém muito rico. Seu pai tem 1 bilhão de patrimônio, só que ele deve 2. Aí você fala, mas não foi eu que errei, mas seu pai errou. O que vai acontecer? No ordenamento jurídico brasileiro, a herança responde, os filhos não vão responder, né? Só que o fato de você não ter sua herança, você vai ficar com a herança negativa. Você vai responder, seu pai é muito rico, você vai sair na pobreza. É assim que é o homem. Só que você tem que lembrar que a dívida precisa ser paga por alguém. Então Adão ele ferrou com todo mundo, tá tudo certo. Não tem como ser justificado e quitar essa dívida do Adão sem uma pessoa que dá conta de quitar, a pessoa que desceu na terra e quitou. Como que quita o pecado? Vivendo na terra e não pecando. Até hoje eu descobriu só um que fez isso. Então acontece, se tiver uma dívida, a dívida vai consumir tudo que era seu. Então, qual que é o grande segredo para chegar diante de Deus? Arrependimento. É um cartão de entrada para chegar nele. Arrependimento. Então, quando você se arrepende, alguém pergunta, eu posso me arrepender quando? Todos os dias? Todos os dias. Por que eu tenho que me arrepender? Porque isso é uma regulagem do cardio. Arrependimento é uma regulagem do cardio. Só que você só. Aí que tá o negócio. Você vai passar mal agora. Você está pronto? Você só vai arrepender de coisas que ferem relacionamento e principalmente seu relacionamento com Deus. Por exemplo, eu dei um prejuízo. Não arrependa. Vai lá e conserte. Vou te explicar. Arrependimento é uma mudança de rota. Arrependimento é uma mudança de rota. Arrependimento não é voltar atrás. Voltou atrás, você vai ficar covarde. Por que a maioria dos religiosos eles não prosperam? Porque eles falsamente têm arrependimento, só que na verdade eles têm remorso. Quem volta atrás não arrependeu, ele tem remorso. Remorso ele é acumulativo. Então o remorso é sentir mal por fazer algo errado. Então a pessoa vai lá e peca, ela fala, nossa, eu tô muito ruim. E ela vai lá e peca de novo naquilo. Nossa, eu tô tão ruim, me perdoa. Aí de novo, eu tô ruim. Isso não é arrependimento. Arrependimento tem um extrato. Arrependimento tem como checar se é ele. Arrependimento é, vou pecar, mas é em outra coisa. Então ele muda de rota. Então chama metanoia no grego, mudar
de rota. Então alguém perguntou, arrepender por quê? Porque todos pecaram na pessoa de um cara só. Fora esse acesso ao pecado, que nós nascemos no pecado, tem o pecado que você pratica todo dia. Só que ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar e te livrar de toda injustiça. Então é muito simples. O arrependimento, eu estou começando isso aqui para você entender que na hora que entrar na parábola, você vai ver que mais vale a pessoa que arrepende do que a que está na função. E aí você começa a pegar os códigos do reino e fala, mas não faz sentido. Essa pessoa aqui não merece. Aí você fala, não mesmo, só que ela arrependeu. Aí ela sai lá do final da fila e vai lá para outra ponta. Mudar de rota. Aprenda uma coisa, se você deixar alguma coisa cair, não arrependa de nada. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Anota esse código aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, abre em Romanos 8, 28. Todas as coisas. Esse drive para mim é um dos mais fortes que tem na Bíblia inteira. Ó, Romanos 8, 28. Ó, Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem são os santos? Hebraico, escolhidos. Você é santo. Escreve aí, eu sou santo. Vou deixar um monte de santo alegre. Porque você é santo, você foi escolhido, separado. E sabemos, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse drive aqui você tinha que falar ele umas 10 vezes. Você tinha que falar ele umas 10 vezes por dia. Por quê? Versículo 29. O que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ah, uau! A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo é o modelo, não Adão. Eu sei que alguns de vocês têm religiosidade é tanta que você travou na hora de escrever que você é santo. Você é santo porque você é escolhido. É tão bom você abandonar a ignorância, não ter sociedade com a ignorância. Quando você começa a ver que você é santo, aí o que você quer? Ah, então agora eu sou o certinho. Não é o certinho. Santo não é o certinho. Santo é quem anda perto do escolhido. Quando você fica mais próximo do Senhor, você não faz força para ser santo. Você não faz força para andar em santidade. Agora, quando você é religioso, você retorce até o quadril. Você retorce até a coluna. Por quê? Porque aí vira justiça própria. Quando você é religioso e acha que pela função você vai fazer algo, isso vai ter que retorcer suas entranhas. Você não vai conseguir. Não tem como. Eu já tentei fazer isso. Não funciona. E quem tenta não consegue. Agora, quando você entende quem você é, entende quem ele é, e entende que não é o seu comportamento, mas é a sua amizade com ele, cabum. Então eu quero que você fale em voz alta, onde você estiver. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu vou repetir para esse drive bater com força. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu vou repetir. Todas as coisas. Ah, Pablo, pegaram meu dinheiro. Contribui. Ah, Pablo, estão falando mal de mim. Contribui. Pablo, me elogiaram. Também está contribuindo. Porque todas as. Escreve assim, ó. Todas as. Alguém perguntou, Pablo, é possível perder a salvação? A pergunta que eu tenho para você é, quem falou que você é salvo? Tem uma corrente, a maior corrente doutrinária da Igreja Cristã Mundial acredita que perde a salvação. Tem uma pequena corrente que acredita que não.
Vou te dar um belo exemplo, aí você resolve escolher o caminho que você quiser. A maior parte acredita que perde, a outra parte, que é a menor, acredita que não. Se você, aí eu te dou aqui com sabedoria a resposta. Se você acredita que perde, lute pela sua salvação todo dia. Lute todo dia. Se você não acredita que perde, então usufrua da sua salvação todo dia, mas em todo o tempo. Você escolhe a sua crença e no final das contas vai dar a mesma coisa. Só que se você acredita que perde, você vai viver no fardo. Se você acredita que não perde, não viva na folga. Vai exercer essa salvação e levar isso para outras pessoas. Então, eu quero saber quem de vocês aí, ó, quem acredita que perde a salvação, escreve eu acredito que perde. E o outro que acredita que não perde, escreve eu acredito que não tem perda de salvação. Escreve, deixa eu ver a resposta que vocês têm. Então, quando você é livre, você quer acreditar que perde, toma mais cuidado, porque vai que você perde aí, você respira para o lado e perde a salvação. Olha lá, eu acredito que perde, olha lá, perde sim, o Rodrigo Raposo escreveu, perde, eu acredito que perde, perde, eu acredito que perde, não tem perda, eu acredito que perde a salvação, aí tá a galera. Então tem dois times em campo, o que perde e o que não perde, certo? O que não perde vai lá e usufrui de não perder a salvação e leva isso para os outros. Os que acreditam que perde, o que vai fazer? Vai tomar maior cuidado. Tem que respirar, pisar nos ovos todo dia, porque vai que Jesus não te salva naquele dia, tá? Pablo, e aí, perde ou não perde? Põe na sua cabeça e resolve você. Mas eu quero fazer uma pergunta. Primeira, você tem que responder para você. Quem falou que você está salvo? Primeira coisa. Essa resposta é individual. Então eu não posso chegar em você e falar, você é salvo, você não é. Você tem indicativos de salvação. Então vamos lá para a salvação. Salvação não é um reino, salvação é o desvio de rota do inferno. Acessou o sangue, ele é o suficiente para te livrar do inferno. Por que algumas pessoas acreditam que perde a salvação? E é muita gente. Muita gente acredita porque acha que é a sua santidade que vai fazer você ser salvo. Tem um termo que usam nas igrejas chamado de desviado. Aí, como você aprendeu esses drives, você acha que perde a salvação porque existe desviado. Não existe a figura do desviado. Mas ele é desviado, ele parou de ir na igreja. Então ele só parou de ir na igreja. Se ele é a igreja, ele nunca mais vai voltar num prédio, ele não é desviado. Só que aí um pastor que é religioso, ou um padre ouviu falando isso, ele vai me chamar de anátema. Ele vai falar que eu sou maldição. E eu quero que você entenda o seguinte: se a salvação é você ir na igreja todo dia, então não foi Jesus que te salvou, foi a sua obra. Isso é uma completa loucura. Então, se você acha que perde a salvação todo dia, já não é Jesus que salva você e nem o sangue precioso dele, é o seu belíssimo comportamento. Olha só que interessante. Quando você acredita que perde a salvação, você ainda não tem a confirmação daquilo que é eterno, daquilo que é um presente, e você coloca em xeque o sangue e o sacrifício, e a obediência, e a ilibação que foi feita na cruz. Se Jesus morreu por você, você fica todo dia matando ele, porque você acha que não tem como ele te salvar de uma vez. E aqui está um grande detalhe. Eu não estou nem aí o que você acredita. Isso é problema seu. Só vai ficar mais caro a sua vida. Se você é uma pessoa que acredita que perde, a sua vida vai ficar mais cara. Porque vai ficar azucrinando a sua alma. Hoje eu perdi a salvação. Vai dormir, Senhor, me salva de novo, Senhor. Não, Pablo, eu só acredito que perde. Não, peraí. Se você acredita que perde, Jesus tem que te salvar todo dia, ué. Ou ele tem que salvar você todo dia porque você é melhor que ele, ou então é porque você não foi salvo nenhuma vez. Então presta atenção. Salvação significa desvio de rota do inferno. Tem gente que fala, Jesus me salvou, mas ele não vai pagar seu cartão de crédito. Quer saber de outra coisa? Na salvação também, você não vai ser curado. Senão todo crente era saudável e nem tinha plano de saúde.
Na salvação é desvio de roda do inferno. Tem gente que fala, não, mas salvou e vai curar, vai fazer isso. Não, a cura é outro nível. Salvação é desvio de roda do inferno. Então eu vou te dar um exemplo antes da gente entrar na parábola. Isso nunca mais vai sair da sua cabeça. Entenda uma coisa. Tem um demônio solto na rua e todo mundo que não tem salvação vai ser morto. E aí a rua tá pegando fogo. Imagina agora. A rua pegando fogo e gente morrendo o tempo inteiro. Eu fiz uma estimativa que por dia deve ir para o inferno umas 3 milhões de pessoas todos os dias, em 24 horas. 3 milhões. 3 milhões de pessoas. Aí você fala, mano, não é possível. Umas 3 milhões de pessoas vão para o inferno todo dia. Aí você fala, mano, mas como? Todo dia. E aí o que acontece? Se você não acessar o prédio, acontece o seguinte: você não acessou a salvação, então você vai continuar na morte, vai ser um regaço. Quando você bate na portaria, tem um cara chamado Jesus na portaria. Ele não tá nem aí o que você fez lá na rua. Então ele aceita ladrão, só que desde que ele arrependa. Tinha 2 ladrões lá na cruz. Jesus no meio e 2 ladrões. Um ficou zombando, o outro ficou calado, analisando qual que era o próximo roubo. Ficou olhando. Aí ele falou, quer saber, mano, eu vou roubar o reino. Eu vou roubar o reino. Porque não faz sentido. Esse homem aí tá calado, o outro tá zoando. Isso aí é um ladrão otário. Agora eu vou arrepender. Vamos pegar aqui. Choca com isso aqui, ó. Peraí que eu tô abrindo aqui. Ó, Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Olha que massa. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão estava lá na cruz e falou: eu vou roubar o reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso aparece 2 vezes no Novo Testamento. O ladrão estava lá pregado. E aí você fica com a mão assim, né? Ele catou um revolvinho e falou: Jesus, eu quero entrar no reino agora, me dá um reino. Aí Jesus olhou para ele e falou: mas até que você quer roubar? Você não fez nada. Não tem um galardão. Não tocou o terror na terra. Mas como se arrependeu na última hora, mesmo querendo roubar o reino, isso aí é a tentativa de assalto. Você está comigo no paraíso. Olha que coisa louca. Eu não sei se você entende a profundidade do que eu estou falando. O ladrão propôs assaltar o reino. Quando ele percebeu que tinha um rei na cruz, ele falou: eu vou roubar o reino. Eu não fiz nada, mas eu já vou governar. Quer ver? Porque o governante está aqui. Aí ele vira e fala: mãos ao alto. Jesus já estava, né? Mãos ao alto. Mano, esse cara tá de braço aberto. Tem gente que tá doido aí, porque não tem discernimento das coisas que eu tô falando. Ele pediu o reino. Leia o versículo. A coisa que eu mais amo é quando a pessoa fala assim pra mim: tá errado o que você tá falando. Aí eu falo: só lê o versículo e para de encher o saco. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus respondeu, como se não tivesse acontecendo nada. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Reino você não vai entrar, amigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa pra você ficar. Se arrependeu na última hora, acessou o sangue, entrou na portaria do prédio. Tá salvo.
E Jesus foi tão forte que falou: mais tarde nós vamos encontrar lá. Então você tem que entender o seguinte: o cara pediu o reino. Jesus falou: bora para o paraíso. Vamos lá. Tem um lugar chamado Hades. A Bíblia revela isso. E lá tem o hall do inferno e tem o paraíso. Lá no paraíso tem a árvore da vida. Todos os salvos vão ficar lá. Vão ser salvos. Só que ele quis tomar por assalto. Só que Jesus falou: como se arrependeu e não construiu nada, ele não tem galardão nenhum, sem reino. Mas você está salvo. O outro continuou zombando. E o mais interessante é que o cara usou da função anterior dele, de assaltante, para tomar o reino. Só que não tinha galardão nenhum. Ponto. Aqui está a diferença de salvação e reino. Então vamos continuar. Você tá lá morrendo, todo mundo morrendo no fogo lá. Todo mundo começa o jogo do lado de fora. Por causa do Adão que desprotegeu a gente. A gente bate na portaria, Jesus abre o sorriso e fala: tava te esperando, entra aí. O que é mais interessante que você não acredita é que Jesus não vai lá atrás buscar os caras. Ele usa os amigos. Eu sou amigo dele. Eu busco um monte de gente lá fora. E aí o que você faz? Você volta, entra na portaria, Jesus dá um sorriso e fala: deixa eu trocar uma ideia com você aqui, cheguei. Eu vou entrar pro reino e vou governar agora. Então eu não vou ficar mais na portaria, beleza? Você vai ficar na portaria. Só tem uma coisa que eu te peço. Se você decidir reinar, isso é muito forte. Se você decidir reinar, eu te peço, multiplica a salvação, coloca outra pessoa na portaria e sobe. Eu vou estar lá na cobertura, o reino já começou, fechou? Que dia que Jesus falou isso? 2000 anos atrás. Chegou nos discípulos e falaram assim, ó: toca o terror na portaria, põe gente pra dentro. Quando vocês entenderem o que é pôr gente pra dentro, vocês podem subir pra festa. E sempre para subir, não deixa a portaria vazia. Sobe pra cobertura, eu vou estar lá. Então, 2000 anos atrás, Jesus subiu para a cobertura, por isso que ele subiu aos céus. A cobertura está descendo. A festa que começou na cobertura está sendo comprimida e todos os andares do prédio estão vindo. Ou seja, está baixando a frequência do reino. O reino vai baixar aqui na terra. Então, quando ele está baixando, tem gente que não saiu da portaria. Você não é um mordomo, você também é um porteiro. Só que, depois que você entende o código da salvação e fica só ouvindo a música que não toca aqui na terra e só toca nos céus, mas dá para ouvir aqui da terra, a música que toca nos céus dá para ouvir com o coração, você fala: eu tenho que ir para a festa. Então, se precisar, eu vou desenhar para você. O porteiro é Jesus. Só que ele falou: preciso de outra pessoa na portaria. Ele arrumou 12 porteiros. Um desistiu, foi lá e se matou, porque ele queria que Jesus pegasse a espada, não, e fosse lá para fora arregaçar todo mundo. Ele falou: não, meu reino não é esse, meu reino é dos céus. E aí ele colocou 12 caras na portaria. Ficou 11. Jogaram o dadinho e arrumou 12. Aí ele falou: eu vou descer mais uma vez e vou chamar mais um cara. Então, naqueles 40 dias ali, ele pegou e falou: ó, Paulo, você tá me perseguindo? Para de ficar matando os outros aqui na porta. As pessoas estão chegando para entrar no prédio, você tá matando, véio. Os caras que resolvem sair para ir atrás de mais gente, você tá matando todo mundo. Véio. Eu não te dei essa sabedoria toda para isso. Você é meu amigo, cara. Olha para mim. Aí Paulo tomou um susto, encontrou com ele e falou: então eu quero entrar no prédio. E desde então, Paulo, quando entrou no prédio, ele não ficava parado na portaria, ele ficava escrevendo. 75% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, algum discípulo dele foi imputado a Paulo. E aí, desde então, Paulo foi o porteiro mais violento de todos. Tem um porteiro que dava conta de substituir os outros 12, do regaço que ele fazia. Porque ele colocava alguém na portaria e saía atrás de outro. E ele fez um regaço. Não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha avião. Agora eu fico pensando a gente dominando a internet com um jato, com rádio, com TV, com tudo. As frequências é que fazem as pessoas receber a mensagem mais rápido. Então vamos lá. Vou mudar a aplicação. Imagina um ladrão
Chegou lá na portaria, já queria subir para a cobertura e nem entrou no prédio. Aí Jesus falou, mas não tem como, amigo. Tem como eu te tirar aí da rua. Seu arrependimento faz você entrar. Esse é o código. Tem a entrada nos prédios que lê digital. A outra precisa de senha, que é o código. Tem um código da salvação, é só digitar sangue. Olha lá nos números, tem as letras também. Digita sangue. O sangue precioso e enter. Abre a portaria. Ou você digita o código, ou você coloca a íris, ou você coloca tudo. Pablo, para acessar, qual é o código? A leitura não é de íris, não é de dedo e nem precisa ser digital. É só encostar o coração. Quando você encosta o coração, ele lê o coração. Coração e arrependimento. Aí ele vê dentro da sua célula sanguínea correndo o sangue de Jesus. Quando ele lê seu coração, é uma máquina que você não viu com seus olhos ainda, mas eu estou te contando por parábola. Quando a máquina, aqui no meu condomínio, eu entro, eu só olho. Aí ela lê minha íris. Na verdade, a minha não é de íris, lê a face. Lê a face. E é rapidão, o trem mais louco do mundo. Antes de ser isso, no meu condomínio, aí era só passar a mão no ar, assim, ó. Pegava a digital de todos os dedos, o trem mais louco do mundo. Mas para acessar o prédio, é ler o coração, é uma frequência, é uma banda. Quando lê, aí fala, esse coração aí tá arrependimento, pode entrar. Quando lê o coração, é um scanner. Aí fala, aberta a portaria. Esse acessou o sangue. Porque aquela máquina, ela lê a célula de oxigênio. Ela lê a célula sanguínea. Ela lê e fala, tá liberado. Esse aqui tá leve, esse tá fluido. Esse fluido aí é o sangue de Jesus. Pode entrar. Essa máquina lê o endocárdio, que é lá dentro do coração. Na hora que ela lê, fala, tá fluindo. Pode entrar. Essa é a salvação. Então o ladrão, pensa o ladrão lá na portaria gritando, eu quero ir pra cobertura. E o porteiro falando, não vai subir. Sabe por quê? Porque você não pegou o ticket pro reino. Pablo, como é que é o ticket do reino? Passa pra dentro da portaria, salvação. Salvou? Salvou. Bora treinar outros porteiros. Ô, cara, tem 2000 anos que o treinamento é alucinante, mano. O problema é que a religião ficou tão forte que é esqueceram do reino. E a coisa mais louca é que eu tenho que contar para cristão que tem um reino, sendo que Jesus só falava do reino. Jesus não falava assim, ó, toda hora, bora, vocês precisam ser salvos. Quem falava isso era o João Batista. Jesus, quando o João Batista cumpriu o que tinha que cumprir, Jesus começou a falar, é chegado o reino, tudo era reino, 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 reino. E tem gente que fala, não, eu só quero a salvação. Deixa eu te falar, se fosse só a salvação, você podia ganhar a salvação e já morrer, você está salvo. Não, a nossa vida é apontada para o reino. Pablo, eu quero ir para a cobertura, como é que faz? Se você quiser vir aqui para a cobertura, seja bem-vindo. Vai trazer mais gente para ser porteiro. É por isso que tem 2000 anos que a mensagem não apaga. Porque é um porteiro atrás do outro. Só que tem gente que pôs 200 porteiros. Só que ele fala, eu não sou digno de reinar. Eu não sou digno, então eu vou ficar aqui na portaria. Tem gente que é tão vítima que fala assim, eu não quero subir não. Eu tô sem roupa. Eu vou te falar, não sobe sem roupa. Se não tiver vestes. Linho finíssimo é o nome das vestes para entrar. Esses dias eu fiquei indignado, que eu li, meu coração explodiu, aí depois eu fui ler de novo a parábola, ela tava falando das vestes e eu não comentei, eu fiquei louco. Louco, eu falei, mas por que eu não falei? Eu não vi. Eu só vi depois. Deixa eu te falar uma coisa. O que eu mais faço é pôr porteiro aí na porta. Porque há tempos eu tô na festa, eu tô com ele. O que são as vestes? É a justiça dele. Se cair sujeira na sua roupa, ele é fiel e justo para te perdoar e purificar de todo pecado e de toda injustiça. Mas tem que ser limpo, finíssimo. Tem a veste espiritual certa, senão não entra. Aí alguém fala, não, mas isso é um absurdo. É mesmo, você não pode ir do jeito que você quer na presença de um juiz. Ele manda você sair da sala de audiência. Um juiz que é concursado, que ganha 20 mil, não aceita você entrar na presença dele de qualquer jeito. Eu acho o máximo quando você está, por exemplo, dentro da igreja, mascando um chiclete e mexendo no celular.
Vai no terreiro de macumba pra você ver. Os macumbeiros mesmo, daqueles bons. Eu não sei se tem macumbeiro bom, mas aqueles macumbeirão mesmo, assim, tarja preta. Aquele macumbeiro mesmo, digno de respeito do inferno. Ele vira e fala: joga esse chiclete no chão agora. Aqui é um lugar de respeito. Se você tem que respeitar até no terreiro de macumba, tem que respeitar na audiência. Por que você não respeita a formalidade do reino? Se ele não renovar suas vestes, você também não entra. Não, se não tiver veste, você não entra. Você tem que entender, a salvação é, ninguém vai me matar mais, eu tô na portaria. Ponto. Então, assim, eu sou um cara irreverente com muita coisa, mas eu sei que Deus gosta de formalidade e ele é solene. Ele é formal em muita coisa. Então eu não abro mão das coisas que ele não abre. Eu abro mão das coisas que Deus não falou que precisa. Essas eu abro mão mesmo. Mas aquilo que Deus fala, aí eu falo, opa, aqui não. Quem não deu like, aperta o like aí pra nós. Então, em verdade vos digo, ô ladrão, ou ex-ladrão, né? Porque tem gente que na hora que pega isso aqui fala assim, um ladrão é o ladrão, o bom ladrão. Não existe bom ladrão. Se é ladrão, não é bom. Bom é quando o Senhor passa pra dentro de você. É, tem gente aí, acho que ficou chateado de eu falar que macumba, não sei o quê. Se macumba fosse boa, eu ia chamar boa cumba, certo? Eu não sei assim o que, que você acha, mas quando uma pessoa ela quer fazer algo para atrapalhar a vida dos outros, eu acho que essa pessoa ela tá do lado de fora. É tanta gente fazendo macumba, só onde eu contei, acho que fizeram umas 30 para mim. Para de gastar o dinheiro de vocês é bobo demais. Para de amarrar a boca do sapo. Vai ferrar o sapo. Vai ficar lá fingindo que vocês têm mais poder que o Rei da Glória. Vai ficar fingindo lá que vocês querem fazer o mal. Fique em paz, não funciona. Só funciona com gente que tem frequência menor que a sua. E se já tem frequência menor que a sua, não precisa gastar dinheiro com isso. Vai lá e exerce a frequência. Ponto. Aí alguém fala, ah, mas isso aqui é uma cultura não sei da onde. Eu sei da onde é essa cultura. Essa cultura chama do inferno. Cultura do inferno. Não é de um país, é do inferno. De você ter que se levantar contra alguém. Vai na encruzilhada, faz isso. Ah, eu quero meu amor de volta. Aí a outra pessoa, não, faz esse trabalho aqui para ela. Se você tem que fazer o trabalho para ela, é porque você não fez o trabalho para você. Você não cuidou da sua vida. Então, para todo mundo que é adepto dessa porra, faz o seguinte: faz um favor para você mesmo. Vai lá e faz um trabalho para você. Sabe o que é um trabalho para você? Vai ler a Bíblia, vai arrepender, vai chegar em Jesus e falar: Jesus, por que essa pessoa amada não quer ficar comigo? Aí Jesus vai falar assim: porque ninguém aguenta você, só eu. Só eu aguento você. Você não percebeu isso? Você precisa de avançar, você precisa de crescer, você precisa de parar de ferrar com a vida do sapo. Você precisa de parar de gastar seu dinheiro com isso. Por que você não vai ajudar um órfão e uma viúva? Esse é o detalhe. E as pessoas ficam o tempo inteiro. Cara, é a coisa mais engraçada do mundo. Não pode ter sucesso, que aí sempre vai ter um que não dá conta. Não, vamos fazer uma macumba. Que macumba, moço? Que macumba? Então, eu quero que você entenda uma coisa. O senhor falou que vai pisar em serpente, escorpião, nada vai acontecer. Imagina uma farofa com um frango velho estragado. Põe na sua cabeça, amigo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Vários de vocês, se eu falar de macumba, morrem de medo. Mas se eu falar que você tem mais poder que todos os anjos, todos os principados e potestades e dominadores do mal, mais do que o diabo, que tem 10 mil anos, está enchendo o saco aqui na terra. Quando você é alguém que tem o Espírito Santo, quando é você que é um reinante, você tem mais poder que todo. Aí você fala, não, eu não acredito não. Eu precisava ter falado isso aí para ver se alguma coisa acontecia na sua cabeça. Vamos para a parábola agora. Parábola de hoje. Mateus 21, 28. Mas se eu tiver com fome, passando num lugar e tiver um negócio lá na encruzilhada, eu só não vou beber a pinga porque eu não bebo. Mas o frango, rapaz, o frango nós comemos na hora. Você não tem medo? Rapaz, eu tenho fome. Se tiver fome, tiver um frango com uma farofa, e se a pessoa for boa de fazer farofa, nós comemos. Tem gente que morre. A crença é tão grande acerca dessas coisas
Alguém falou, a gente tem que abrir o olho para quem pratica macumba, você tem que ter compaixão, né? Porque a pessoa vai na cartomante para cartomante ler ela, porque ela não entende sobre ela. Ela vai no tal lugar, é toda hora um querendo fazer uma coisa. Mas por que você não vai direto na fonte e para com essas merda? Para com isso. Eu sou um derrotado, eu quero ferrar com a vida dos outros. Isso não vai fazer você ficar com não vai fazer você ficar melhor. Isso é vitimização. Consagra o Senhor e manda arregaçar o resto. Ponto. Então vamos continuar. Mateus 21, 28. Irmão, eu estava gostando de você, até você falar uma palavra ali que me assustou. Cuida com a sua religiosidade, vai ser bem melhor para você. E para de me encher o saco. Vamos lá. 28. Mas. Ele estava trocando uma treta lá com os fariseus, né? Fazendo pergunta lá, ó, a treta. 25. Batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? E pensava entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que não creste? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Pega um código aqui de Jesus. Jesus não respondia nada, só fazia pergunta. Respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse: nem vos digo com que autoridade faço isso. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Olha a parábola de hoje, é dos 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então ele falou para o filho. Anota aí, Mateus 21, 28. Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Então vamos lá. Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro. Então ele falou com o primeiro. Falou para o primeiro: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 29. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, fez o quê? Foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus pergunta. E aí disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes, entram adiante de vós no reino de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Ele perguntou para o fariseu. Disseram eles: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes são prostitutas. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, eles vão entrar adiante de vós no reino de Deus. Meu Deus, meu. O reino é governo. O dia do choque na Terra não é ver quem vai para o inferno. Isso aí dá para ver hoje. Deixa eu explicar para você. Hoje já dá para você saber quem vai para o inferno e quem não vai. Hoje dá para saber quem vai para o inferno ou não, porque a vida da pessoa já é um inferno. Olha que interessante a Simone. Eu cresci no terreno de macumba e foi assim mesmo. Meus pais faziam macumba para várias famílias. Quando Jesus me escolheu, me tirou de lá, foi a reviravolta. Interessante isso. O pai fazia para várias famílias. Que bênção. Olha lá, ele pegou o código aí, ó. Rafael perguntou: qual que é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. Vamos pegar o versículo aqui, ó. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, ó, Romanos 6, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom gratuito, só que tem que acessar. Está em Romanos 6, 23, se quiser anotar. Então, ele está falando assim, ó, as prostitutas, ô fariseus,
elas vão entrar na frente de vocês. Você vai ler em Hebreus 11, olha que coisa assustadora, que você tem que pegar isso aqui, ó, Hebreus 11. Vamos abrir aqui, o hall da fé. Os maiores da fé. Ó. Aí aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho e pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, aí começa. Abel ofereceu, aí pela fé, versículo 5, Enoque foi trasladado. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você tem que acreditar, aproximar e ser galardoador, ou seja, você sabe que você vai receber. Pela fé Noé foi lá e fez a arca. Depois, versículo 8, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Esse código é para alguns aí. Pela fé habitou na terra da promessa. Ainda bem, pela mesma fé, Sara recebeu a virtude de conceber um filho e deu à luz fora da idade. E pela fé, vai falando, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Aí você vai, pela fé Abraão. Aí também, pela fé Isaac abençoou Jacó, versículo 20. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos. Pela fé Moisés, já nascido, foi ali. Escondido 3 meses por seus pais. Pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado de filho do faraó, escolhendo ser maltratado com o povo do que ter um pouco de tempo de gozo e prazer no pecado. Pela fé deixou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé passaram o Mar Vermelho, pela fé caíram os muros de Jericó, pela fé... Deixa eu chorar antes, versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Mano, o que essa mulher tá fazendo em Hebreus 11? O que Raabe tá fazendo no meio do hall dos homens mais famosos e mulheres mais famosas de toda a Bíblia? Eu tenho que chorar aqui igual o Kiko, só pode. Mano, o que Raabe tá fazendo aqui em Hebreus 11? Ei, pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Fala assim, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. E que mais direi? Sabe o que dá vontade de chorar? Que o próximo versículo fala assim, ó. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força da batalha, se esforçaram, puseram fogo aos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido o testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Faltou tempo para falar do Davi, faltou tempo para falar do Gideão, do Sansão, do Jefité, do Samuel, faltou tempo para falar de todo mundo, mas não faltou para falar da Raabe. O mais tem raiva da minha vida é que eu não choro por qualquer coisa. Se você arrancar meu dedo da minha unha, eu não choro. Mas agora que eu leio esse negócio aqui, me deixa doente. Faltar-me-ia tempo para falar do Gideão, do Baraque, de Sansão, de Jefité, mas da Raabe deu tempo. Essas pessoas, o mundo nem era digno de ter recebido elas aqui, só para você entender. Isso aqui já me deixou em crise, já fiquei revoltado. Como que falta tempo para falar do Davi, cara? Como que falta tempo para falar de Samuel? Você vai ler a genealogia de Jesus em Mateus 1, tá lá Raabe.
Ela faz parte, né? Essa é a mulher aqui, ó, que parece com a gente. Ah, por que você acha que eles estão falando aí desse jeito? Jesus não vai casar com a noiva? Prepare as pedradas. A noiva é uma meretriz. A noiva é uma meretriz hoje. Mas ela vai arrepender. Isso aqui me chama muita atenção. Se a noiva tivesse pronta, o casamento já tinha acontecido. Vocês têm que saber disso. Se a noiva ainda não, se ela tivesse pronta, já tinha acontecido. Sabe o que é mais interessante? Esse hall da fé não é sobre as obras, é sobre a fé. E aqui me deixa doente. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Fizeram regaço. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Fecharam boca de leão, apagaram o fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam a ressurreição dos seus mortos, fizeram regaço. Mas não é pelo que você faz. Eu vou pôr Raabe aqui porque ela mostra quem é a noiva, ela mostra o que é uma pessoa que entra em arrependimento. Quando a pessoa entra em arrependimento, ela não fez grandes coisas, mas ela vai estar no meio do hall da fé, antes dos caras de guerra, antes dos caras profetas mais cabulosos, antes do cara mais forte que já pisou na terra. Pablo, por que você insiste tanto no reino? Para tirar a meretriz da função dela e fazer ela ser uma perfeita noiva. Eu não sei você, mas lá na chamada dos stories para as parábolas, quando aparece o trigo, aparece uma moeda, mas quando aparece a noiva, eu fico chocado toda vez que eu vejo. Eu vejo naquela noiva, não uma mulher que vai casar com um homem, mas a igreja que vai casar com o Senhor. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Pela fé. Volta aí no 21. 31, então. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Versículo 32. Eu não sei que aconteceu um milagre agora. Eu acabei de olhar para o relógio às 6 horas da manhã, eu nem comecei, mano. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Pega esse versículo e linka com esse versículo bem aqui para ver se você entende as coisas que eu estou falando com 31. Você vai pegar aqui, ó, Mateus 32 e vai olhar para Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz não pereceu. Então foi pela fé. Aí você volta aqui no 21, 32, porque João viu a voz do caminho da justiça e não cresce, mas os publicanos e as meretrizes creram. Creram. Fala assim, ó, o segredo está na fé.
Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Escreve todo mundo assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Pablo, explica a fé para nós. Que eu li e às vezes você não pegou. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que é um firme fundamento? Eu espero e firmo no Senhor. Ele é um firme fundamento. E as coisas que eu não vejo, mas a minha alma já sabe. Você entra na fé. Pablo, eu não sei o que é fé. Aprenda. Escreva assim, ó, fé é igual a imaginação. O que Jesus falou para eles? O que falou que não ia, arrependeu, esse cumpriu a vontade. O que falou que não foi, esse não cumpriu. Pablo, mas eu vou arrepender de quê? Pela fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Ponto. A Osana perguntou, Titi, quais são os tipos de meretrizes? A que vende o coração, a que vende a cabeça, a que vende o chamado, a que vende a vagina, a genitália, né? O pênis, que prostituto também tem no masculino. Presta atenção, quem é a meretriz? Meretriz é quem se vende. Prostituição não é sexo, prostituição é quem se vende. Quando você sabe quem você é e alguém comprou você, você não se vende mais. Prostituição é isso. Mas por que essa meretriz é falada aqui? Porque o pior nível de prostituição é sexual. É sexual. Lembra que eu estava falando da portaria? Você está na portaria. Você arruma outro porteiro e sobe para a festa. A Gi perguntou aqui, como ter essa fé em meio a tantas tribulações? Anota assim, ó, fé só serve na tribulação. Em dias normais não precisa de fé. Não precisa. Não precisa. Então a fé é imaginação. Então você tem que usar a sua mente e imaginar, construir a imagem. Alguém perguntou, quem trabalha só pelo salário é meretriz? Às vezes no modo de sobrevivência inicial não, mas se você viver naquilo a vida inteira, você está queimando, você está apagando, na verdade, o seu chamado. Aí sim, você virou meretriz. Então, o que Jesus fala para eles? Até as prostitutas vão passar na frente de vocês. Que não é pelo que você fez de errado, é pela fé. E aí quem é muito ferrado, quem está muito destruído e acessa pela fé, não é a obra, mas é a fé em quem vai te dar o acesso. Então, nesses 2000 anos, a cobertura onde está o reino vai baixando. Na hora que ela tocar na terra, o reino está inaugurado. Só que ele já começou nos ares. Por isso que as primícias no tribunal 1, as primícias, no caso, eu não sei você, mas no caso eu espero que você dê conta de responder por você. Eu não estou falando para tirar onda, mas é uma certeza individual. Se você for primícia, se você for brode truta, você vai subir nos ares. Vai ser uma cena assustadora. Quando eu estou saltando de paraquedas e vejo várias pessoas saltando do avião, eu penso, vai ser essa cena ao contrário. As pessoas saltando do avião. Vai ser ao contrário, as pessoas subindo aos ares. Tem 3 tribunais: Tribunal de Cristo, Tribunal das Nações e o Tribunal do Trono Branco. Os das primícias vai ser, para mim, o mais assustador. O que você vai mais ter temor vai ser no Tribunal do Trono Branco. Eu sou primícia. Se você der conta de falar isso, é problema seu. Eu sou primícia. Então presta atenção. Jesus propôs a parábola dos dois. Os dois foram chamados pelo Pai para trabalhar no campo. E um falou, eu vou. E não foi. O outro falou que não ia, mas foi. Qual fez a vontade? Arrependimento. Onde está o código da parábola? Não acessa o reino se não tiver arrependimento. Não vai. Arrependimento ele é mais importante que qualquer aparência. Pablo, quem é que me convence disso? É você, Pablo Marçal? Anota aí, é o Espírito Santo. Deus olha para mim que jeito? Como pecador. Só que se ele vê Cristo, ele vê você justificado. Alguém perguntou, o que é primícia? Primícia é o que vem primeiro.
a gente lançou o nosso campeonato e aí eu tava ganhando a corrida. Foi agora, terça-feira. E eu tava ganhando a corrida. Aí a barra de direção minha quebrou o parafuso. E aí no final da reta, fui fazer a curva, o carro passou um pouquinho reto. Tava funcionando só uma roda, a outra roda arrebentou. Aí eu fiquei indignado. O Nes me passou, foi passando os carros, estavam na corrida. Eu peguei e falei, vou pro box com o carro de jeito, a roda virando ao contrário e a outra indo reto. Aí eu fiquei fazendo uns negócios pra roda voltar, molinha assim, ó. Voltei, peguei outro carro e terminei a corrida. Foi interessante, porque eu cheguei em terceiro, mesmo quebrando a roda do carro. Ninguém me para. Aí um cara parou no pit stop porque o carro tava vazando o óleo dele. Eu falei, me empresta o carro. Ele, não, o carro não tá bom. Eu falei, ele tá melhor que o meu que não anda. Esse tá só vazando óleo, deixa comigo. Eu entrei, lasquei o bambu e terminei. Eu só queria terminar a corrida, não tava nem pra posição. Quando eu recebi o troféu, primeiro, segundo, terceiro, o Nézio, que ganhou, né, merecidamente. Eu acho que ele não ganhou porque eu quebrei, não. Talvez ele tá no nível que ele poderia me ultrapassar. Que ele me ultrapassou durante a corrida e eu peguei a posição de volta. Ele virou e quando ele recebeu o troféu, ele virou e falou para mim, eu te dou esse troféu. Aí eu falei, por quê? Ele falou, essa é a primícia. Você me pôs aqui, você tem paciência comigo, você é isso, você é assado, eu honro você. Meu cérebro não quis aceitar, porque é terrível você ganhar o troféu de um cara que ganhou a corrida. Mas ele falou, eu te dou. Eu te dou. E ali ele estava mostrando o que era a primícia. Aí eu tô saindo do autódromo, e aí quando eu tô entrando no helicóptero, o cara que chegou em segundo, que é o Daniel. O Daniel chegou lá quase desmaiando, falou assim, eu queria fazer e fiquei com vergonha, sei lá o que ele falou, tava entrando no helicóptero. E ele falou, eu também te dou o meu troféu. Eu só pilotei por sua causa, eu só fiz isso por isso, por isso, por isso, por isso. Se não fosse você, eu não podia estar aqui. Então, toma aqui, é a minha primícia também. Aí eu fui embora com 3 troféus. O que você aprende com isso? Quando você entende o que é primícia, você não fica com tesão de ter alguma coisa. Você separa a primeira parte para quem é digno, para quem vem antes e para quem você tem que honrar. Eu sou desse jeito. Primícia. Quando eu quero honrar uma pessoa, eu não estou nem aí por dinheiro. Eu ponho na frente e falo, essa pessoa vem primeiro. Porque foi dela que isso chegou até mim. Isso é primícia. Só que, agora falando da maior de todas as primícias, Jesus vai colher a primícia dele. Quando ele voltar, o encontro vai ser nos ares. Então, quem é primícia, quem é a primeira parte da colheita, vai subir aos ares. Acho que deve ser por isso que eu estou treinando saltar de paraquedas, porque vai ser mó divertido esse negócio. Vai ser um salto de paraquedas do chão, vai ser um salto de paraquedas do chão para os ares. Aí você vai saltar da terra, vai inverter a gravidade, aí vai ser bem da hora. Então, primícia vem de honra, é o princípio. Então, na hora que tiver esse tribunal, eu te conto essa história para você entender o que é a mentalidade. Tem os 3, Tribunal de Cristo, Tribunal das Nações e o do Trono Branco. Vai ser doideira. Eu sei que é muito de... E aí, mano? Cadê meu beijo? E aí, meu beijo? Cadê minha cabeçadinha? Ô, Gamuga. Te amo. Você se sente amado? Uhum. Muito? Muito. Mais ontem ou hoje? Hoje. Ah, nem fiz nada. Eu tô terminando aqui, a gente já vai. Terminando agora. Terminando agora, tá bem. Nossa, tava cedo demais. Vamos fazer o boot agora. Tava o quê? Nossa, tava cedo. Tá muito cedo, né? Que horas? Na verdade tá na hora certa, né, rapaz? De um general levantado. Sempre colocando pressão no sol. Eu já vi isso, mas... É? Tá, assim. Vambora. Olha que linda essa escrita dessa garota aqui, ó. Tenho pavor de usar branco na cesta. Interessante. O Mike perguntou se vai falar de Apocalipse. Tô treinando aqui, criando coragem. Vamos ver. Vamos fazer a mentalização agora. A gente se encontra de novo na terça-feira.
tá? Segunda aos 10h01 no PLD, terça encontro com o CDR e agora é a hora. Vamos fazer então um boot. Vamos fazer também. Faz ali, ó, do lado ali. Aqui. É. Sem arrependimento, você não acessa nem a salvação, nem o reino. Mas se você tiver fé, você governa. Fechou? Fecha os olhos. Babla, eu vou ficar preocupado em viver, eu vou ficar pregando. Não precisa de pregar, precisa de viver. Se só a vida não for tão interessante, aí você vai ter que usar as palavras. Tá bom? Então vamos nessa. Fecha os olhos. Respira bem fundo. Vai, Lorenzão. Deixa eu ouvir sua respiração. Vai, força. Vai, mais uma vez. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Usa sua mente agora para ver as coisas do alto. Nós estamos prontos, ó Deus, para uma metanoia, para uma mudança de rota, uma mudança de mente, de lifestyle, de hábitos, mudança de frequência, talvez mudança geográfica. Nós estamos prontos para uma nova rota, para uma nova altura, para novos códigos. Nós acessamos agora, Senhor, o seu perdão. Ele é acessado através do arrependimento. Então, quem somos nós para falar que nos arrependemos, senão o Senhor, através do Espírito que constrange o nosso coração e nos livra de toda impureza e de toda injustiça? Te peço agora, nós acessamos a justiça do reino, que nada tem a ver com a justiça da terra. Nós, pela fé, acessamos a misericórdia. Fala assim, eu acesso a misericórdia. Eu acesso a misericórdia. Respira bem fundo. Fala assim, eu acesso a graça. Eu acesso a graça. Respira fundo. Fala, eu acesso a sabedoria. Eu acesso a sabedoria. Respira. Fala assim, eu acesso o amor. Eu acesso o amor. E agora mentaliza. Você fazendo todos esse acesso e você crescendo de forma descontrolada. Você renovando a sua identidade nessa manhã, renovando o seu propósito. E tudo que for contra isso vai sair. Pode ser qualquer amigo. Pode ser qualquer pessoa que faça você sair do propósito. Essas pessoas vão se desconectar de você. Dá uma olhada para a esquerda, para a direita. Tem pessoas indo embora. Não fica com pena. É assim que tem que ser. Senão você não vai cumprir seu chamado. Você foi chamado e você se escolhe. Fala assim, eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Respira. Começa a festejar. A festa mais poderosa. Todo mundo está de linho branco finíssimo. Todos estão com vestes espirituais poderosas. E todos estão aguardando poderosamente o noivo. Por que todo mundo na festa tem que estar de linho branco finíssimo? Porque essa é a veste da noiva. E todos, quando estão juntos, viram uma unidade, viram o vestido de noiva. É por isso que as vestes são da mesma cor, com o mesmo tecido, e justificado pela mesma pessoa. A mesma pessoa que desenhou todas as vestes, ela está ajustando as vestes nesses dias. E o noivo vai entrar. No 3, 2, 1. Olha que sorriso lindo. O noivo chegando. Esse é o dia desejado da minha alma. Eu clamo todos os dias por isso. O noivo entrando. E ele levanta uma taça de vinho, bem alto, e fala, que dia memorável. A criação esperou por esse dia. Respira. Abre um sorriso. Esfrega suas mãos assim, ó. Fala assim, eu faço parte da festa. Eu sou a noiva. E eu estou ajudando a construir o vestido. As vestes de justiça. Abre os olhos. Essa festa vai ser a mais louca de todas. O casamento do noivo, que é Jesus, e a igreja gloriosa. O dia que eles se encontrarem.
Vai ser desse jeito. Uou. Ei, vocês querem. Vocês querem encontrar amanhã para falar das parábolas? As parábolas? Foi louco? Conta pra mim a experiência. Não. Conta pra mim a experiência. O Cleito perguntou como tem intimidade com o Espírito Santo. Desse jeito aí. Desse jeito. Usando a sua mente. Dando comando. É assim que faz. Acordar todo dia e usar a sua mente para isso. Se você puder, tudo que faz, tudo que tem muita importância na sua vida, faça primeiro. Faça primeiro. Faça primeiro. Melhor forma de treinar a mentalização é o boot, claro, e mais cedo possível. Eu vi a festa e o noivo. Eu fico desesperado quando chega o homem do sorriso. Você nunca viu um sorriso mais lindo que o desse noivo. Vamos pirar. Tamo junto. Quer falar alguma coisa, amigo? Tá brabo lendo aí? Tamo junto. Como você descobriu sobre a árvore do conhecimento? Na Bíblia. Escreve assim, ó, eu sou justificado. Não há nada que eu possa fazer que tire a justificação de mim. Lembra? Vá cuidar da sua vida. Ela é muito importante, você faz parte do vestido. Alguém escreveu ali, ó. Olha que massa, Lourenço, isso aqui, ó. Isso aqui é massa, ó. Olha o que a pessoa escreveu, deixa eu ver aqui, eu vou achar. A pessoa escreveu assim, Titi, você expulsou meus demônios na terça-feira. Alguém só viu o rosto de Jesus, era só luz. Que massa. Vamos fazer o seguinte. Quem nunca acessou o sangue, quem nunca acessou a portaria e quer acessar esse sangue, que é a salvação, em primeiro lugar, escreve assim, ó, eu quero a salvação, eu quero acessar o sangue. Eu quero acessar o sangue. Escreve aí, deixa eu ver se tem, pelo menos uns 2. Cadê? Eu quero acessar o sangue. Vamos fazer uma oração por eles? Para eles acessarem o sangue? Você quer fazer? Vai lá, ué. Você é bom no coração. Você lá na sua escola é o cara que mais entende de Bíblia. Por que você não dá conta de orar? Capaz que nessa eu sou não. Nessa você é muito mais. Você foi considerado o aluno que mais sabia de Bíblia numa escola confessional. Imagina na escola que você está, que ninguém entende de Bíblia. O que é confessional? Confessional é que confessa a fé. Você estudou numa escola de 150 anos, onde ela é confessional, onde declaradamente ensina a Bíblia, e você foi eleito lá pelas suas professoras como o cara que mais sabe de Bíblia. Agora imagina numa escola que não é confessional. É uma escola que não ensina Bíblia. Porque a que você está não ensina Bíblia, certo? Mas a Mackenzie ensinava. É isso que eu estou falando. Se na Eu escola acho que na Mackenzie não era, não. Mackenzie é muito maior, não era, não. Mas na sua idade. Na sua idade não tinha ninguém que ia pro palco, você, entendeu? Agora imagina numa escola que os meninos nem acesso à Bíblia têm. É por isso que você está lá nessa escola. Às vezes você acha que é só para brincar, mas é para você falar do reino. É o seguinte. Alguém escreveu assim, eu quero acessar o sangue, por favor. Então me ajuda. Então me ajuda a fazer essa Eu oração. vou ajudar. Então bora. Então fecha os olhos. Senhor Jesus, nós colocamos todas essas pessoas que querem entrar na portaria. Pode entrar. Pode acessar o sangue. Vai, agora você fala. Fala sobre salvação. Fala sobre salvação. Fala, eu entrego a minha vida. E você repete o que o Lourenço está falando. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, Jesus. Governa a minha vida. Fala isso. Entrego minha vida nas suas mãos.
Governa minha vida. Governa minha vida. Tira de mim todo mal. Tira de mim todo mal. Eu me arrependo. Eu me arrependo. E eu acesso Eu acesso o trono o trono pela graça. pela graça. Eu acesso Eu acesso a vida eterna a vida eterna pela graça. pela graça. Mediante a fé Mediante a fé em Cristo Jesus. em Cristo Jesus. Fala bem alto assim, eu sou salvo. Eu sou salvo. Respira fundo. Fala assim, eu tomo sangue Eu tomo sangue. e eu como da carne E eu como da carne de Jesus. de Jesus. Eu sou purificado, Sou purificado, justificado justificado, e santificado. santificado. Eu sou salvo. Sou salvo. Amém. É nóis. Quem fez essa oração pela primeira vez? Eu. Você já fez tem tempo. Não, desde Essa, então. eu também pensava isso. Desse jeitinho foi a primeira vez, né? Você que acessou o sangue pela primeira vez, fala eu. Isso aí faz muito sentido. Uau, glória a Deus. Doideira. Deixa eu te contar o que tá acontecendo que você não sabe. Todo mundo tem uma coroa na cabeça. E toda vez que você coloca novos porteiros e dá acesso ao sangue, existe uma pedra de rubi, de esmeralda que vai sendo colocada na coroa. Então, se você viver uma vida inteira e não der acesso à portaria, à salvação para as pessoas, sua coroa não tem nenhuma pedra. Nenhuma. E aí, toda vez que uma pessoa chega na salvação, por intermédio de Jesus, e você é o canal, é uma pedra que vai colocando na sua coroa. E a coroa vai ficando grandona, assim, ó, bonitona. Aí quando você chega lá na rampa do reino, hoje teve salvação aqui. Sabe o que acontece? A gente tira a coroa e joga aos pés de Jesus. É muito louco. Um piloto tem capacete. Uma Miss usa tiara. Os reinantes usam coroa. E a coroa, ela vai ser jogada aos pés de Jesus. Porque na terra, a coroa é instrumento de decoração para a cabeça. No reino, ela vai ser instrumento de decoração aos pés de Jesus. Toda a riqueza vai ser depositada nos pés dele. Assim como foi quando ele veio no primeiro dia. Quando ele nasceu em Jerusalém. Aquele dia, colocaram riquezas aos pés dele. Quando o reino foi exercido, poderosamente inaugurar parte do governo do reino, aí as coroas vão ser todas lançadas. Hoje foi dia de salvação. Pega esse último código aqui, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez. Marcos 16:16. Alguém pergunta, mas como você sabe esses versículos? É só usar, né, na vida, que aí fica mais fácil. Tudo que você usa, você lembra. Tá aqui em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. De novo, não é o batismo, mas é crer. E o batismo é um ato formal. Crer. Então a dica que eu te dou é creia. É um ato formal de compromisso público e que assustadoramente você vai ver movimentos que o Senhor vai levantar e as pessoas vão batizar. Não sei se eu falo isso. Mas não vai ser em religiões, vai ser nas casas. As pessoas, os verdadeiros cristãos têm autoridade e poder para fazer isso. Tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o pau quebra. Alguém perguntou o que foi aquele mover ontem do batismo lá na empresa. Pois é, lá na plataforma está acontecendo um mover, né? Titi, por que nas igrejas mais tradicionais não falam de reino? Porque o reino, muita gente não entende, né? Eu estou explicando todo dia para você entender que não entende. Muitas coroas foram lançadas, eu sei seu sangue.
Então tamo junto, até depois do fim. 6h25. É nóis. Tchau, gente. Tamo junto, falei pra eles que nós estamos juntos até depois do fim. Aqui, ó, olha bem aqui. Vai falar não? Ah, então vou ter que apertar aqui. Não vai falar? Então a live vai ficar aberta. Não vai falar não? Eu aproveito que eu não vou pra escola, né? É, você não quer ir pra escola? O que você vai ensinar na escola hoje? Ah, então agora eu vou te ensinar um negócio pra você ensinar na escola. Beijão, manda pelo menos um beijo então. Um beijo não paga imposto, não, faz assim, ó. É nóis. Festa no céu rolando. É nóis. Hein? Sobrou 8.670 pessoas. Se tiver 8.670 comentários, a gente acorda amanhã juntinho, senão a gente acorda separado. E a gente encontra na terça. Se tiver os comentários, amanhã nós encontra lá. 4h59. Tô de boa pra fazer. Só que vocês têm Não preguiça. tá, não. Papai, para de fazer isso. Toda vez que o senhor faz. E aí o senhor faz a live. Ué, mas eles que têm que saber se eles dão conta ou não. Eu tô de boa. Não, para. Não gosto. Final de semana, não. Final de semana não. É o reino. Tá bom, filho. Eles vão fazer isso por você. Tá bom? Eles não vão comentar, não. Eles vão esperar até terça-feira.